Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 10 de dezembro de 2024, terça-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, fazendo aqui umas reflexões sobre a natureza carnal do crente. O nosso texto é 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Vamos ver hoje o versículo 7. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 3, 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Vamos aqui ao texto. É interessante como Paulo fala essas graciosidades com relação à carnalidade do crente, do convertido, que vive pelas diretrizes, pelos ditames, pela vontade da carne ainda, tá certo? O versículo 7 começa dizendo assim, de modo que nem o que planta. Paulo, no versículo anterior, ele se apresenta como aquele que plantou a palavra. E depois Apolo regou. Então ele aqui vai dizer que nem o que planta. Portanto, Paulo, esse servo fiel e mestre da palavra de Deus, ele retira de si qualquer mérito por aquilo que ele faz com relação à palavra de Deus, porque ele sabe que faz porque Deus o capacitou. Amém? Assim, isso é magnífico, tá certo? Porque isso é coisa de servo de Deus, fidelidade a Deus. Ele diz, olha, nem o que planta é coisa alguma, tá certo? Eu acho isso muito interessante, porque ele tira de si qualquer mérito. Ele disse, o que eu estou fazendo foi Deus que me deu a condição de fazer. É isso que ele está dizendo, tá certo? Ele vai dizer, é alguma coisa, eu que plantei a palavra, não posso me vangloriar disso, não. Eu sou apenas um servo de Deus. Isso é magnífico, tá certo? E aí o versículo vai dizer, nem o que rega. É a mesma ideia. O que planta e o que rega, na visão de Paulo, não são nada, não. Entenda, não é tirar o valor que nós temos. Somos pessoas importantes que Deus usa. Usou Paulo, usou Apolo, usou os apóstolos, usou uma série de crentes aí ao longo da história, continua usando hoje aqui, tá certo? Então, mas é coisa de... É alguma coisa. Você não... Nem o que planta, nem o que rega. Então, a ideia do que Paulo está dizendo com relação ao que planta é isso mesmo, que é, assim, é o fazer a obra para a glória de Deus. Não é se vangloriar em si. Nesse sentido, assim, é importante que a gente não haja na nossa carnalidade, né? Mas a pregação hoje foi fogo. Meu irmão, cuidado, pode ser fogo estranho. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, usa-me, Senhor. É assim que a gente deve dizer, tá certo? Paulo diz assim, olha, eu que levei a palavra a vocês, plantei no coração de vocês essa verdade, isso não é coisa alguma, não. Não tem valor, não tem muito valor, não, tá certo? Nem o que rega, nem o que continua aí e continua, vai continuar falando a palavra de Deus, tá certo? É alguma coisa, não. Portanto, quem leva essa condição, esse pensamento de achar em si mesmo que é o tal, isso é carnalidade se você não entende essas verdades, e aí fica sendo dominado por pessoas e você dá importância à pessoa e não a Cristo, isso é carnalidade ainda, tá certo? Nós precisamos dar primeiro lugar a nossa vida a Jesus mesmo, todos nós. E o versículo 7 vai terminar dizendo assim, Paulo termina dizendo assim, mas Deus que dá o crescimento. Ele já repetiu essa afirmação anteriormente, mas ele repete. Portanto, para Paulo, assim, a carnalidade assim, na igreja, no seio da igreja, ela só serve
para estimular contendas, divisões, tá certo? Se a gente não perceber, mas eu fiz aqui, ó, e Deus abençoou. Mas o dizer parece que é porque você fez, não, é porque Deus abençoou. É isso que Paulo sabe. Paulo sabe de tudo que ele fez, irmão. Plantou igreja em tudo quanto é lugar, naquele contexto, e quando ele termina a sua vida, ele diz: guardei a fé. Amém? Então, o princípio, meio e fim é a fé. Não é Raul Seixas, não, tá certo? É o metamorfose ambulante maluco, não, tá certo? É servo de Deus, ele diz: olha, eu criei, eu ensinei, eu plantei igrejas, e agora estou aqui no final da vida, o que eu tenho é a fé. Porque a fé, desde o princípio, do princípio, meio e fim, eternamente, é a fé. Claro, aí para você não ser carnal, essa fé revestida com o amor de Deus. Porque a fé, a esperança e o amor, na eternidade só vai prevalecer o amor, tá certo? Então, o apóstolo Paulo disse que guardou a fé, mas também o amor de Deus, porque ele fala do amor de Deus de uma forma muito graciosa. A gente precisa entender essas coisas, tá certo? Quando Paulo, assim, a carnalidade na igreja, ela só será extirpada quando nós entendermos assim que o agente do crescimento da igreja é Deus. Amém? Porque se eu pensar que sou eu, que é a minha carne, eu posso estar construindo uma igreja para mim, tá certo? E não para Cristo. Porque existe muitas técnicas de você ter uma boa oratória, né? E inflamar as pessoas. Você vê que Hitler, com um discurso maligno, inflamou quase o mundo inteiro. O comunismo continua inflamando as nações. O Brasil está sendo dominado por isso, né? Porque o discurso é bonito, o discurso é fantasioso. Então, mas amados, Paulo podia se vangloriar, mas ele diz: olha, o que eu estou fazendo aqui, mas isso é nada. O importante é porque Deus, através daquilo que eu estou fazendo, Ele está dando crescimento. Pessoas estão crendo, pessoas estão se salvando. Louvado seja Deus. Então, eu estou falando assim dessa carnalidade porque a igreja ela precisa entender isso, tá certo? Se você ouvir essa palavra, a igreja precisa entender isso. A carnalidade só vai ser tirada do nosso meio quando nós começarmos a perceber e a entender que aquilo que traz, que é o agente canalizador da bênção, da ação, do crescimento da igreja, é Deus, através de Cristo Jesus, que é Deus, e o Espírito Santo, que está hoje nos seres humanos que creem, que também é Deus, tá certo? Amém? Então, essa breve reflexão, eu oro a Deus todo dia, Senhor, me desvia da minha carne, porque na carne o negócio é sério. Na carne dá vontade de dar uns pontapés em alguns, tá certo? Mas pelo Espírito nós amamos as pessoas e abençoamos a vida delas. Isso é fugir da carnalidade. Amém? Todo ser humano crente é importante na igreja. Amém? Porque se você é um líder de algum grupo e você começar a achar que é importante, se Deus tirar os teus líderes, tirar os teus liderados, aí tu vai ficar sendo importante para quem? Para ninguém. Então é Cristo. Cristo, Cristo e Cristo, certo? Assim, os servos de Deus, nós precisamos estar fundamentados tanto assim nessa condição, do que planta e do que rega. É importante ter o mesmo valor. O que prega, o que canta, o que fica na portaria, o que limpa a igreja, o que lava os banheiros, tudo isso é importante. Amém? Isso é reino de Deus. Portanto, aqui uma reflexão para nós, que nós possamos fugir da carnalidade. Possamos colocar essa fé convicta em Jesus Cristo e o amor de Deus no nosso coração, em primeiro lugar, também. Eu penso que tem um problema, tá certo? O problema é aqueles que querem subjugar as pessoas, tá certo? Pelo Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo falou, baixa a cabeça, não se morre. Será que falou mesmo? Eu estava pensando nessa manhã, pensando aqui comigo mesmo, eu digo, como seria bom que se todo crente pudesse viver o que ensina o Sermão do Monte, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Leia lá. Basta praticar aquilo ali. É show de bola. A carnalidade vai embora. Aí você pode orar o Pai Nosso, tá certo? Porque se não perdoa o irmão, você não pode nem orar o Pai Nosso. Então isso é carnalidade.
Então, Paulo trata isso com muita maestria, porque ele poderia dizer: foi eu mesmo que plantei a igreja em Corinto. Ele disse: não, pai, que nada é isso, eu fiz isso aí por causa de Deus. E ele sabe que é consciente disso, porque antes de se converter, ele não faria isso. Eu estou consciente disso, porque antes de eu me converter, eu jamais gravaria um vídeo desse para você, para lhe abençoar em nome de Jesus, para que você possa fugir da carnalidade. Tá certo? Eu quero concluir lendo aqui Romanos capítulo 8, versículo 14, que Paulo vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu vou te dar um conceito que eu compreendo para mim. Ser guiado pelo Espírito de Deus é ter uma consciência que você nasceu de novo pela fé e que o Espírito de Deus habita em você. E quem dá diretriz à sua vida é Cristo, pelo seu Espírito. Amém? Você vai tomar uma decisão, vai falar com alguém, você pede ao Espírito de Deus, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Aí você conseguirá fugir da carnalidade. Amém? Quando eu estou dizendo isso, amado, não se preocupe, porque eu tenho consciência de que eu tenho a minha carnalidade, porque Jesus não tirou a nossa natureza carnal. Agora, ele nos dá uma consciência nova, pelo seu Espírito, nós somos guiados por esse Espírito, somos filhos de Deus, sabemos disso, e podemos fugir da carnalidade, podemos ir melhorando, nos aperfeiçoando, buscando a estatura do varão perfeito. É aqui, porque quando Cristo arrebatar, ele vai transformar os corpos em corpos eternos, santos, luminosos e graciosos. Mas é aqui que nós precisamos viver essa realidade do Evangelho. Amém? Que o Senhor nos ajude a fugir da carnalidade. Que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho de Jesus Cristo como ele deve ser vivido, tá certo? Como ele deve ser anunciado, para que a gente possa, assim, de uma forma muito graciosa, anunciar esse Evangelho do Reino de Deus sem a carnalidade. Amém? O hino 198 diz que eu achei um bom amigo. Esse bom amigo é Jesus. Que você seja achado por ele também, que você seja cheio da presença dele também. É a minha oração e a minha palavra de bênção sobre a tua vida. Que o Senhor nos ajude a nos libertar da carnalidade. Amém.